Fala rapaziada do canal Kickscore, como vocês estão seus Zé Ruelinhas? Hoje trago para vocês um vídeo sobre o doutor da Fiel, o gênio do calcanhar, é ele, Dr. Sócrates. Hoje vocês vão descobrir porque o cara era diferenciado, o gênio do calcanhar. Nascido em 19 de fevereiro de 1954, em Belém, Pará, Brasil, Sócrates começou sua carreira no futebol nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, onde rapidamente demonstrou suas habilidades técnicas e inteligência em campo. Ele se destacou como meio-campista, um camisa 8. Sua estreia pelo Botafogo de Ribeirão Preto ocorreu em março de 1973, contra o Juventus. Em 1976, torna-se artilheiro do Paulistão com 15 gols, 7 deles marcados em um jogo contra a Portuguesa Santista. Em 1977 é campeão da Taça Cidade de SP. No primeiro turno, o Botafogo venceu o Santos dentro da Vila Belmiro por 3-2, com direito a 2 gols de Sócrates, um deles usando seu calcanhar sensacional. O doutor entrou em campo e rapidamente chamando a atenção pela sua habilidade técnica e visão de jogo excepcionais. Sua passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto foi marcada pelo destaque nas atuações e pela maneira única como jogava. Sua performance notável que levou Sócrates a atrair o interesse de clubes maiores, incluindo o Corinthians, para onde ele se transferiu em 1978. No Botafogo, Sócrates teve cerca de 269 jogos e 101 gols. Galera, antes da gente ver mais lances da carreira do grande doutor, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moral para que a gente continue a trazer novos vídeos aqui pro Kickscore. E se você pratica algum esporte e tá precisando comprar algo, dá uma olhada nos nossos links, quem sabe algo não lhe interesse. Logo depois de ter sua passagem avassaladora no Botafogo, Sócrates se transferiu para o Corinthians, onde atuou entre 1978 até 1984, se tornou um ídolo e capitão da equipe. Participou de momentos importantes na história do clube, incluindo o título do Campeonato Paulista de 1979. E teve sua primeira convocação para a seleção brasileira ocorreu em 1979. Foi chamado pelo técnico Cláudio Coutinho para integrar a equipe nacional. Sócrates se tornou capitão da equipe, e sua liderança não se limitava apenas ao campo de jogo. Ele foi uma figura importante no movimento conhecido como Democracia Corintiana, que buscava dar mais voz aos jogadores nas decisões do clube. Sob a liderança de Sócrates, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista em 1979, encerrando um longo período de jejum sem títulos estaduais para o clube. Essa conquista foi especialmente significativa para a torcida corintiana. Além de marcar gols, ele também era um excelente garçom, contribuindo com assistências para seus companheiros de equipe. Sócrates foi um dos líderes do movimento que buscava uma maior participação dos jogadores nas decisões administrativas do clube. Isso incluiu a eleição do capitão e a tomada de decisões coletivas, diferenciando o Corinthians da maioria dos clubes da época. A influência de Sócrates na cultura do Corinthians transcendeu sua carreira como jogador. Ele é lembrado não apenas pelos títulos conquistados, mas também por seu papel fundamental na transformação do clube em um ambiente mais democrático e participativo. A passagem de Sócrates pelo Corinthians deixou uma marca na história do clube e é frequentemente lembrada com carinho pelos torcedores como uma era de glória e transformação. Pelo clube ele tem cerca de 172 gols em aproximadamente 297 jogos. Sócrates teve passagens pela Fiorentina da Itália, porém sem muito brilho e repercussão. A temporada de 1984 a 85 não foi nada boa para a Fiorentina. O time ficou apenas com a 9ª colocação do italiano, sem chance alguma, ao longo de todo o campeonato, de sequer encostar nos líderes e entrar na briga pelo Scudetto. O futebol longe do ideal apresentado pelo time e o Sócrates foi notado pela torcida e diretoria, que realizou apenas 25 jogos e marcou 6 gols, e, por não repetir as grandes atuações que o consagraram no Brasil, terminou o ano apontado como o grande culpado pela campanha pífia de seu time. Foi o estupim para que o Sócrates deixasse a Itália e voltasse ao Brasil, onde, mesmo jogando em grandes times, nunca mais voltou a repetir o sucesso dos tempos de Corinthians. Na Fiorentina, com sua insatisfação e baixa performance resultou uma dificuldade imensa para que o Sócrates voltasse a se adaptar na Itália, a insatisfação com os treinamentos puxados que aconteciam em Florença e com o regime muito menos liberal imposto pela Fiorentina, foi uma das justificativas para sua passagem sem muito brilho pelo time de Florença. Sócrates também teve uma passagem pelo Flamengo onde foi relativamente curta, ocorrendo no ano de 1985. Ele chegou ao clube carioca após sair do Corinthians e ficou no Flamengo por apenas uma temporada.
Sua chegada ao clube gerou expectativas, uma vez que ele já era uma figura renomada no futebol brasileiro, com uma carreira destacada no Corinthians e na seleção brasileira. Durante sua passagem pelo Flamengo, Sócrates participou de competições como o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Sócrates teve desafios para se adaptar ao novo clube, pois o ambiente e as expectativas no Flamengo eram diferentes dos que ele estava acostumado no Corinthians. Sua permanência no Flamengo foi curta, e ele deixou o clube ao final da temporada de 1985, onde teve 25 jogos e 5 gols. E o maior destaque de sua passagem, sem sombra de dúvidas, foi o jogo icônico ao lado de Zico Galinho e também ídolo da seleção brasileira. Na sua mágica trajetória, o Dr. Sócrates também teve uma passagem pelo Santos Futebol Clube. O atleta tinha voltado da Fiorentina para o Flamengo em 1986, onde havia muita expectativa com a dupla que faria com Zico. Mas ambos jogaram apenas 3 partidas juntos, já que sofreram com contusões. O camisa 8, em 1987, acabou se desligando do clube rumo, supostamente, a uma aposentadoria. Mas em 1988, após aproximadamente um ano fora dos gramados, ele retornou. O anúncio da sua contratação pelo Santos foi feita com pompa e circunstância no Ilha Porchá Clube, em São Vicente. A estreia do craque foi em um amistoso contra o Cerro Uruguaio. Vitória peixeira por 4-2, com gol de Sócrates, de cabeça. A jornada de Sócrates na Vila Belmiro durou um ano. O clube, castigado por más administrações sucessivas, estava em crise financeira e passou por situações pelas quais jamais deveria ter passado, como, em uma excursão realizada no Chile, a delegação fugir de um hotel sem pagar a conta. Depois de uma excursão feita na Ásia, que durou 20 dias em agosto de 1989, o time estava exausto. Um dos principais motivos da saída do doutor do time da Vila Belmiro foi os $2.000 por partida a que tinha direito, segundo o contrato e diretoria do Santos. Sem receber, Sócrates rescindiu o seu contrato. No alvinegro praiano jogou 47 partidas e anotou 14 gols. Na seleção brasileira, Sócrates representou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 1982 e 1986. A trajetória de Sócrates na seleção brasileira foi marcada por sua habilidade técnica, visão de jogo refinada e sua participação em 2 Copas do Mundo. Sócrates fez sua estreia na seleção brasileira em 1979. Participou da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, onde foi peça fundamental na equipe dirigida por Tele Santana. O Brasil encantou o mundo com seu futebol vistoso, conhecido como futebol arte. Sócrates, atuando como meio-campista, desempenhou um papel crucial na condução do time. Na seleção de 1986 adquiriu sua capitania. Participou da Copa do Mundo de 1986, no México, mas o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França. Sócrates, sem sombras de dúvidas, deixou um legado na seleção. Sua passagem pela seleção brasileira é lembrada como uma época em que sua genialidade e habilidades futebolísticas deixaram uma marca duradoura no esporte, contribuindo para o rico legado do futebol brasileiro e sua fama até hoje. Apesar de não ter conseguido títulos pela seleção, Sócrates participou que, segundo alguns amantes do futebol, foram as 2 melhores safras de seleção de todos os tempos, que foram as seleções de 82 e 86, pela seleção brasileira. Sócrates teve cerca de 60 jogos e 22 gols. Os números de Sócrates como jogador em sua carreira, cheia de vitórias e algumas dificuldades, foi cerca de 521 jogos com 271 gols. O doutor acabou falecendo em 4 de dezembro de 2011, deixando um legado duradouro no futebol brasileiro. Sócrates é lembrado não apenas como um grande jogador de futebol, mas também como uma figura única, inteligente e engajada fora dos campos, e sempre será lembrado por ser um gênio irreverente dentro e fora de campo, capitão e eterno camisa 8, um dos melhores da história do nosso futebol brasileiro, o eterno Dr. Sócrates. Rapaziada, agradeço a todos por terem chegado até aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. E o principal, deixe seu comentário sobre o assunto, ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo se possível também. Falou, é nóis!